aqui do BMC Business. E aí, Alex, vamos lá falar de Vivara? Vamos sim, Débora. Inclusive, resultados que foram muito bem recebidos pelo mercado, como você disse, né? Alguns analistas revisando para cima. Lembrando que no ano passado, né, Débora, não só a Vivara, mas outros players também do mesmo segmento, tinha, né, um futuro muito sombrio pela frente, né? Ou seja, ninguém sabia como que a companhia iria fazer as principais mudanças internas e ela fez, né? Ou seja, a companhia entregou muito resultado positivo. A gente vai destacar aqui primeiro em relação a aquisições, como você disse, ou seja, isso pode ser um trigger de crescimento. Outra frente também que foi muito bem recebida, que é a Joias em Ação, né? Ou seja, que é o social selling, né? A venda também por aplicativo, WhatsApp, isso que a gente vai abordar também, claro, e expansão das novas lojas, tá? Então, vamos colocar a apresentação aqui na tela, Débora, que a gente vai destacar isso e muito mais nessa apresentação de resultados da Vivara, tá? Então, o que nós temos aqui para a gente falar? Vamos lá, primeiro a gente vai falar um pouquinho, deixa eu só ligar aqui para a gente passar um principal ponto. Vamos lá, agora sim. Bom, o que nós temos aqui para a gente destacar os resultados da companhia? Inclusive, eles colocaram um ponto bem interessante, né? Os resultados falam por si só, né? Então, temos aqui receita bruta que ultrapassou 456,8 milhões de reais. Também temos same-store sales, né? Venda das mesmas lojas, superaram 160%. Ou seja, o ano passado foi um movimento muito ruim, né? Ou seja, quem iria comprar joia, enfim, qualquer tipo de acessório no meio de uma pandemia? Então, agora tem um cenário muito mais claro de recuperação econômica, eles conseguiram reverter e crescer mais de 100%. Lembrando, com 2019 não era um cenário de pandemia, né, um cenário de pré-pandemia, e mesmo assim eles cresceram, né, quase 14%, ou seja, voltaram com tudo, né? Também o lucro bruto ultrapassou 246,2 milhões de reais, também temos um EBITDA da geração de caixa de 86,6 milhões de reais no período, com lucro líquido, né, como a Débora comentou, que ultrapassou 81,7 milhões, revertendo o prejuízo também do trimestre passado na última comparação. Uma margem líquida de 22,6%, uma margem EBITDA de 24,5%, uma margem bruta de 68%, tá? Bom, colocando aqui a consolidação de mercado, ou seja, a companhia é muito conhecida no Brasil todo e a gente consegue entender que os principais, né, players, né, do mesmo segmento da Vivara são players mais incipientes, ou seja, players que não têm uma perspectiva, né, ou seja, de vendas do Brasil todo, muito menos pelo e-commerce, ou seja, como você vai comprar uma joia, enfim, qualquer tipo de acessório de um valor agregado muito alto pela internet se você não conhece esse player, né? A Vivara é um player muito conhecido, né? Ou seja, ela desenvolveu muito bem nessa parte, né, do e-commerce, através do aplicativo, através de site, através de todas as outras métricas, e por isso que ela tem uma marca muito forte, ela tem uma gestão de custos muito bem estabelecida, ou seja, se ela produz, né, na Zona Franca de Manaus, também tem incentivo fiscal, e ao mesmo tempo ela consegue gerir muito bem o seu estoque através também de seus sistemas internos, e ao mesmo tempo tem uma reposição rápida de coleções, ou seja, ela consegue identificar, ter uma inteligência de mercado do que realmente importa para o seu cliente em determinado tipo de loja, né? Também ela consegue ter um marketing assertivo, né? Ou seja, um marketing muito assertivo, consegue entender o que realmente o cliente precisa, ou seja, atacar naquilo que realmente a loja vende, o que tem aquele track, ou seja, realmente aquela loja vende mais aliança, aquela outra loja, aquele quiosque vende mais um relógio, né? Ou seja, enfim, o que realmente a loja precisa para realmente abastecer e atender o cliente e trazer, né, vendas e deixar cada vez mais, né, as vendas mais aceleradas e o estoque cada vez menos ali, né, ficar menos parado ali, né? Ou seja, acelerar, né, a aceleração desse estoque, né, de vendas. Também uma equipe de vendas com alta performance, muito claro também, como eu trouxe no começo da apresentação, o projeto Joias em Ação foi uma iniciativa muito bem acertada pela companhia, né? Porque não foi só a Vivara que trouxe esse aspecto, né? Inclusive até a própria Via, né, antiga Via Varejo, trouxe, né, o Me Chame no Zap, que também é a mesma iniciativa, de você fazer uma venda, né, através do WhatsApp de qualquer produto da Vivara, né? Ou seja, antes, né, o próprio cliente só tinha essa experiência na loja física, ou seja, ele sentava ali na frente do vendedor, o vendedor oferecia o cafezinho, via as opções ali de aliança, enfim, de relógio, enfim, qualquer tipo de outro acessório, pulseira, e agora o cliente consegue ter essa experiência no celular, né? Ou seja, através de um catálogo digital, através de um vendedor ali que fica dedicado ao cliente, então eles conseguiram reverter esse mix, que anteriormente esse mix digital era um mix cada vez de um valor menos agregado, ou seja, ele vendia mais acessório, vendia mais relógio, vendia carteira, vendia óculos, pelo aplicativo, né, pelo WhatsApp, enfim, pelo site, agora mudou, a gente vai conseguir ver um pouquinho sobre isso, ou seja, eles conseguiram trazer valor cada vez mais agregado nos canais digitais também, tá? Então a gente consegue ver que o market share, né, chegou ali saltando, né, 16,3% no segundo trimestre. Então, ou seja, a companhia vem se consolidando no mercado à medida que também tem novas notícias de novas aquisições, ou seja, a Vivara também tem um potencial
adquirir outras companhias do mercado e trazer essa consolidação. Mas falando um pouco mais sobre a parte orgânica que a gente vai ter nesse slide aqui, que traz a expansão de lojas no Brasil todo, né? Ou seja, qual que é o foco da Vivara? A gente tem até o mapa do Brasil aqui, ou seja, a Vivara está presente, né, no Brasil todo, né? Inclusive, a gente tem diversas lojas, inclusive novas lojas por região, né? Ou seja, mais lojas que são aí recebidas pela Vivara são na região sudeste, com 38% dessas lojas, no sul com 13%, no norte com 25%, no nordeste com 13%, centro-oeste 13%. Está falando aqui de novas lojas por região. Lojas que já são consolidadas, né? São 53% no sudeste, ou seja, a maior parte, a gente está falando de quase 100 lojas, estão localizadas no sudeste, no sul 16%, nordeste 17%, centro-oeste 11%, somente 6% no norte. Por isso que a gente consegue entender que a maior parte das lojas que vão ser lançadas ainda estão sendo endereçadas no norte do país, onde a companhia não está muito bem localizada por hora, né? Então, esse é o principal movimento. A gente tem aqui também relação de novos fechamentos ou conversão, ou seja, são fechamentos de 8 quiosques da Tome, conversão de 2 quiosques Lifes em loja, né? Ou seja, eles conseguem trazer cada vez mais o quiosque dentro da loja, ou seja, até para diminuir custo e também ter a maior opcionalidade do cliente que compra dentro da loja da Vivara. Também lembrando, né, que a própria companhia tem um movimento de abertura de lojas Life, né? Inclusive, essa foi uma atitude muito bem feita, né, muito assertiva pelo Kaufmann, ou seja, o CEO da companhia, ou seja, a família, né, que vem aí endereçando nessa linha de prata que colabora muito para o resultado de hoje. Então eles têm lojas dedicadas da própria Life, inclusive dentro de shoppings, aonde já tem loja da Vivara, ou seja, o consumidor já está acostumado, já compra ali na Vivara e vai ter uma loja, né, um shopping, né, com um tier mais alto, ou seja, um ticket médio mais alto, vai ter a loja dedicada da linha Life para público mais jovem, consegue ter uma venda adicional, uma opcionalidade maior, tá? Então nós temos aqui também evolução de expansão de lojas, né? A gente está chegando aqui 270 lojas em julho, né? Ou seja, a gente consegue ver que a maior parte de lojas Life, segundo trimestre de 2020 eram 9 lojas, agora a gente está falando de 18, ou seja, eles duplicaram, né? Ou seja, cresceram 2 vezes o tamanho de loja Life, lembrando que esse valor ainda, ou seja, esse tamanho de representatividade no Brasil ainda é muito pequeno, a gente está falando de 18 lojas no Brasil todo, tá? Que deve ainda crescer ainda mais. Bom, a evolução de receita, né, e same-store sales, né, então a gente está observando que mesmo com o cenário, né, de queda do ano passado, a companhia cresceu quase 14%, como a gente comentou ali no primeiro slide, né, lembrando o nível pré-pandemia 2019, e lembrando que 2020 foi o pior cenário, cresceu mais de 160%, que está sendo representado aqui nesse gráfico, né, esse crescimento aqui. Nós temos aqui receita bruta também, né, a gente está vendo aqui em relação tanto de margem de same-store sales, né, 37,7%, a receita bruta, líquida de devoluções, e também ao mesmo tempo a gente consegue observar que a companhia superou também o patamar de 2019 e de 2020, né, a gente está falando aqui de um crescimento de 38% referente a 2019 de receita bruta, tá? Então, ou seja, a companhia vem crescendo bastante, principalmente quando a gente tira essa ótica, tira esse fator pandemia da conta, né? Aqui temos a receita por canal, né, ou seja, a gente consegue observar que as vendas digitais foram muito bem representadas, um crescimento de 254%, lembrando que ano passado, quando a gente compara com o segundo trimestre de 2020, as lojas ficaram fechadas, por isso que tem esse tamanho de distorção aqui, né? Também de lojas físicas, também cresceu referente a 2019, 5,8%, referente a 2020 cresceu 530%, claro, né? Ou seja, as lojas fechadas aqui, mas as lojas das vendas digitais caindo quase 30% com 2020, ou seja, trocou o mix, ou seja, as lojas abertas, os consumidores preferem comprar na própria loja física do que nos canais digitais. É simplesmente essa mudança de 2019 para 2020. 2019 não tinha pandemia, ou seja, as lojas físicas colaboraram mais para o resultado, e 2020 mudou-se, né, o hábito de consumo por aqui. As lojas físicas vêm ganhando relevância, mesmo com as operações ainda com restrições em determinadas cidades, e também as vendas digitais seguem registrando crescimento, né, acelerado quando comparado com o período pré-pandemia, como eu comentei anteriormente. Então tem esse gráfico bem interessante, a gente consegue entender aqui o tamanho da representatividade das vendas de lojas físicas, né, que é a maior parte, as vendas digitais colaboram com 17,3% e outras receitas, né, 0,7% aqui, tá? Lucro bruto, né, acho que a gente tem que olhar um pouquinho em relação a isso, né, principalmente em relação à margem, né, a margem chegou a 67%, vem superando tanto do semestre de 2019, primeiro semestre de 2019, tanto do segundo tri de 2019, tá? A gente está falando de uma margem de 68% aqui. E também, ao mesmo tempo, eles tiveram aí uma correta política de precificação, né? Ou seja, nesse mesmo momento, durante a crise do Covid, o que a gente observou? Nós observamos principalmente o aumento do preço do ouro, ou seja, com maior incerteza, né, econômica, os investidores
começaram ali, né, a investir em ouro, né? Ou seja, o que a companhia fez para justamente mitigar, né, esse preço alto da commodity e simplesmente trazer, né, uma precificação mais assertiva e ao mesmo tempo que não consiga, né, também afetar o seu cliente, que determinado tipo de segmento pode ser sensível a preço, né? Então eles tiveram uma gestão de custos muito bem feita e ao mesmo tempo também tiveram uma composição de estoques em todas as suas categorias, ou seja, não faltou mercadoria, eles conseguiram, né, redimensionar muito bem isso, como eu comentei lá no começo, né, usando inteligência artificial, né, ou seja, utilizando realmente o que a loja precisa e um marketing muito bem assertivo, tá? Aqui a gente tem despesas gerais administrativas, a gente tem aqui o SG&A, né, ou seja, a gente tem maior alavancagem operacional das despesas fixas, né, por causa de serviços de terceiros, né, teve um maior investimento de serviços de terceiros relacionados a consultorias estratégicas, importantes para sustentar o crescimento de médio e longo prazo. Então, esse é um fato bem pontual aqui. A gente tem em relação ao G&A, ou seja, vem ali caindo em referente aqui a 2020, né, superou ali 17,4, acho que não tem nenhuma grande novidade, ou seja, os custos aumentaram, as receitas diminuíram no ano passado, mas agora, como a gente disse, ou seja, a companhia vem aumentando lucratividade, ao mesmo tempo, né, a relação à despesa, né, referente aqui também à receita líquida, vem caindo para 11,3% na base semestral e 9,1% na base trimestral, tá? Então, ou seja, a gente consegue entender que referente à receita líquida vem diminuindo bastante e vem ficando em linha com o histórico que rodava entre 11% no semestre e 10% no trimestre, tá? Então isso não tem nenhuma grande novidade para contar aqui. Bom, referente a EBITDA, né, a geração de caixa operacional, que nós temos aqui, né, a companhia, uma recuperação clara, né, uma recuperação muito clara em V, mas o interessante, a companhia ganhou margem olhando para 2019, a gente nem tira esse fato aqui de 2020, né, tira da conta aqui, porque não tem uma base de comparação muito grande, mas referente aqui ao semestre, né, teve uma perda ali em torno ali de 2%, 1,9% referente à margem EBITDA semestral, mas o crescimento de 45,9%, né, do EBITDA ajustado é consequência do ritmo de venda, da correta composição de estoque, da estratégia de precificação e também da disciplina estratégica, ou seja, não basta só vender, precisa repor, precisa entender o que o cliente precisa, aonde precisa, aonde ele quer comprar, né, e o que realmente a loja precisa tanto de estoque e tanto também de precificação, ou seja, precisa também vender num preço correto para justamente gerar caixa, como eles conseguiram fazer agora, ou seja, ano passado foi um movimento bem ruim na pandemia, então eles conseguiram aprender trazendo aí uma disciplina estratégica dentro dos seus processos internos, tá? Bom, trazendo aqui na próxima tabela, nós temos aqui um lucro líquido, né, ou seja, que compõe, né, ou seja, a gente falou um pouco do EBITDA, ou seja, a gente tem aqui, né, destrinchando um pouco esse número, depois a gente vai aqui falar um pouquinho mais sobre o lucro líquido, tem os efeitos não recorrentes aqui referente a 2019, mas 2020 e 2021 nós não temos aqui nada que colabore, tá? Então a gente chega aqui principalmente num tamanho, né, de lucro líquido também recorrente, tanto no segundo trimestre de 2020, estava negativo, agora reverteu o prejuízo, né, ou seja, como a Débora comentou no começo, a gente está falando de um pouco mais de 81 milhões de reais, né, a gente consegue ver o tamanho da base de comparação, né, crescendo 100% referente a 2019 e crescendo ali quase 5.000% referente a 2020, né, acho que é realmente o que a gente fala, a gente tira da conta o número de 2020 e começa a comparar o nível pré-pandemia, que realmente a companhia conseguiu crescer mais de 100%, um pouquinho mais de 100%, né. Falando de endividamento, né, o que nós temos aqui? A gente sempre fala um pouco mais sobre a alavancagem, né, ou seja, a gente consegue ver caixa líquida, a companhia tem ali em relação à caixa líquida ajustado, pelo EBITDA ajustado, então a companhia trade ali em torno de 1,3 vezes, né, ou seja, no primeiro semestre de 2021, em 2020 fechou em 1,4 vezes, lembrando que a companhia, né, tem maior parte da sua dívida aqui, né, em dívidas também de longo prazo, né, a gente está falando aqui de 184 milhões de reais, e a companhia também tem caixa líquido, né, de 384 milhões de reais, tá? Então, ou seja, a gente vê aqui uma diferença negativa de 132%, comparando aqui também com 2019 e também menos 23% referente aqui também a 2020, tá? Então esses dois principais pontos, olhando as duas óticas do endividamento, tá? Bom, o que nós temos aqui agora para comentar, acho que não tem nenhuma grande novidade, né? Ou seja, aqui a gente está comentando os principais múltiplos projetados, aqui logo abaixo, acho que não dá para ver tão bem assim, mas a gente tem aqui alguns múltiplos projetados para 2022, 2021 também, claro, esse ano, e 2023, tá? Então o que nós temos aqui, EV/EBITDA projetado para 2022, 17,53 e também para 2023, 14,16, tá? Esse é o principal ponto. Também rever receita, os analistas precificando em torno de 4,12 para 2022, 3,59 vezes também em 2023, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre preço-alvo, né? Porque nós temos aqui de Vivara, alguns analistas recomendando aqui, a gente tem 5 analistas recomendando compra, né? 6 no total, um analista recomendando manter e nenhum analista recomendando venda, tá? Então temos aqui, tá, o BBA recomendando R$ 34,
JP Morgan, R$ 31,00, Eleven Financial, R$ 41,00, o maior preço-alvo aqui entre os principais analistas. XP Investimentos fica na segunda posição com R$ 40,00 de preço-alvo, recomendando compra. E também nós temos Banco Inter a R$ 36,00, tá? Ou seja, esses são os principais pontos aqui para a gente comentar um pouquinho mais sobre a Vivara, Débora. Então, a companhia reportou aí resultados muito bons, né? Ou seja, tanto na parte digital, tanto na parte, né, também de crescimento orgânico, e agora fica, né, a dúvida do mercado se realmente a companhia também vai crescer na parte inorgânica, comprando mais lojas, né, e se consolidando no Brasil todo, né?